Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 11 até o 24. É a parábola do filho pródigo. Então eu queria que você prestasse muita atenção no texto. A palavra de Deus diz assim, presta muita atenção. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aí, querido. Então, essa parábola ela tem 2 partes. A primeira, o pai lidando com o filho mais novo que sai de casa, chamado filho pródigo. A palavra pródigo significa aquele que esbanja. Ele saiu da sua casa e gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, irresponsavelmente. E depois na volta o recebe. E depois a segunda parte da parábola é o pai tratando com o filho mais velho que tinha ficado em casa. Então uma coisa que é muito interessante, que essa parábola é a mais bela, essa parábola é a mais profunda e a mais rica de todas as parábolas que Jesus ensinou. Parábola é uma história com fim educativo. Eu queria convidar você para nós analisarmos essa parábola, o texto, focando a família. Nós estamos falando sobre família. Vamos entender a parábola no contexto de família. A saída do lar, do menino, a volta ao lar e a recepção no lar. Nós podemos aprender lições tremendas aqui, com o pai e com o filho. O pai do menino e o filho pródigo. Tem um ditado que diz o seguinte: sábio é aquele que aprende não somente com as suas experiências, mas também com as experiências dos outros. Sábio é aquele que aprende não somente com a sua própria vida, mas aprende também com a vida dos outros, com os erros dos outros, com os acertos dos outros. As pessoas erram e o sábio diz: eu não vou fazer isto porque dá errado. As pessoas acertam: eu tenho grande possibilidade de me dar bem porque ele fez isso e se deu bem. Então eu queria convidar você para ser sábio hoje, para olhar o texto e vermos como podemos aprender com o pai e com o filho. E nesta família retratada por Jesus, há encontros e desencontros, há perdas e ganhos, há lágrimas e alegrias, como as nossas famílias. As nossas famílias também não têm perdas e ganhos? As nossas famílias também não têm encontros e desencontros? As nossas famílias também não têm lágrimas e alegrias? Então vamos, de uma forma didática, aprendermos primeiro com o pai. Vamos ver o que nós podemos aprender, quais as lições que nós podemos aprender para as nossas vidas, olhando para o pai. A primeira coisa, nem tudo na família sai conforme nós planejamos.
Nem tudo. Nem tudo. É assim com você, é assim comigo. Eu tenho certeza que esse pai criou o seu filho com muito amor e muita responsabilidade. E não esperava que ele fosse tão rebelde e tão ingrato. Não esperava. Nem tudo na vida sai como nós planejamos. E de súbito esse jovem vem querendo a sua herança antecipadamente. É como se ele dissesse para o pai: eu não me importo com você, eu só quero o teu dinheiro, eu não quero ficar aqui, dê-me a parte que me cabe. O filho mais velho, o primogênito, recebia 2/3 da herança. O filho mais novo recebia 1/3. O pai não tinha feito provisão para isto. Ele não tinha como fazer isto. Não estava preparado para isto. Mas aconteceu, algo inusitado, algo que o pegou de surpresa, algo que ele não tinha planejado. Isso não acontece conosco. Isso não acontece com as nossas famílias. Você cria um filho com honestidade, com zelo, e a despeito disso ele se torna rebelde, desobediente. Você não planeja isto, mas muitas vezes experimenta o drama dentro da sua casa. A segunda lição que eu posso aprender com o pai: faça o melhor hoje, para não ser consumido pela culpa e pelo remorso amanhã. Esse pai dá ao filho o que ele pede, deu para ele, dá antecipadamente a sua herança, permite que ele saia. O pai não queria o forçado em casa. Então o que nós podemos perceber aqui? O pai com o coração sangrando, com lágrimas nos olhos, com tristeza, porque o filho resolveu ir. Mas ele não tinha motivo de chorar de arrependimento pela criação do seu filho. Ele não tinha motivo nenhum para chorar por sentir remorso por uma coisa que ele deixou de fazer pelo seu filho. Isso é uma lição muito importante, porque há muitos pais que não cuidam dos seus filhos. Há muitos filhos que não cuidam dos seus pais. Há muito marido que não cuida da sua esposa. Esposas que não cuidam dos seus maridos. E qualquer acidente de percurso pode produzir muita dor, muita angústia, muito remorso. Faça o melhor hoje. O melhor que você puder. Para você não chorar amanhã pelas oportunidades perdidas. Das coisas que você deveria ter feito e não fez. Em relação aos teus filhos, aos teus pais, ao teu marido, à tua esposa, aos teus irmãos. Outra lição que nós podemos aprender com o pai: nunca feche as portas da reconciliação. Muitas pessoas, quando brigam, no súbito, no calor, dizem: eu nunca mais boto o pé nessa casa. Quando briga, dizem: eu nunca mais falo com você. Nunca mais eu vou confiar em você. E ali naquele momento está acontecendo um rompimento de laços, uma quebra de aliança. Está como que dizendo: eu estou me desapegando de você, um desapego de coração. Aquele filho saiu de casa, mas o pai não fechou as portas para ele. O pai não disse para ele: vá e não volte mais. O pai deixou as portas abertas. Ele não fechou as portas da reconciliação. Por quê? No coração daquele pai havia uma expectativa, havia uma esperança de que um dia o seu filho retornaria. E quando ele retornar, a casa vai estar aberta, as portas estarão abertas. Não há saúde emocional para uma família que não haja com disposição de perdoar e de amar. Não há. Não há. Quantas feridas são abertas por palavras duras na hora do nervosismo? Quantas feridas são abertas por atitudes erradas, por posturas que distanciam, muros que são construídos? E é interessante que muitas pessoas, num ato de insensatez, de ímpeto, rompem uma aliança.
quebram uma aliança, saem de casa, brigam com os pais, rompem um relacionamento. E o que é pior, fecham a porta da reconciliação, impedindo assim que haja uma restauração. Em nome de Jesus, deixa a porta aberta, porque a pessoa pode um dia voltar. Outra coisa que nós podemos aprender com o pai: mantenha a esperança que o seu lar vai ser restaurado. Não sei se você reparou, mas aquele pai tinha tudo pronto. Quando o menino veio, ele estava como que avistando de longe, sentado ali na varanda da sua fazenda, como que esperando: um dia meu filho voltará. E quando o filho veio, o anel já estava ali, a roupa com o manequim do filho já estava ali, as sandálias novas já estavam ali. O pai o avistou de longe, pensando: um dia meu filho vai voltar. Ele tinha esperança, ele tinha expectativa, ele tinha sonhos, mas ele também fazia a provisão para a volta. Ele deixou tudo preparado, ele não desmanchou o quarto do menino, porque ele tinha esperança: um dia o meu filho vai voltar. Eu quero encorajar você, marido, esposa, filhos, pais, façam uma provisão para o tempo da restauração da sua casa. Faça provisão e tenha esperança da restauração da sua família. Aguarde o tempo de Deus. Não diz quanto tempo durou a espera daquele homem, não diz quanto tempo demorou para o filho cair em si, mas uma coisa ele tinha, era paciência, e a paciência gera esperança. E quando o filho voltou, tudo estava preparado, porque ele tinha uma expectativa gloriosa no seu coração: o meu filho vai voltar, e a minha família será restaurada. É o que Deus tem para você em nome de Jesus. Plante em seu lar memórias positivas. Outra lição que eu posso aprender com o pai. É interessante, quando o moço estava lá cuidando dos porcos, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Olha só o que veio na mente dele. Quando ele caiu em si e começou a lembrar da casa do seu pai, o que veio à sua memória? Brigas? Não. Contendas, mágoas, feridas, violência verbal? O que veio à mente dele? Na casa do meu pai, até os trabalhadores dele têm pão com fartura. O que veio na mente dele? O pão é o que é básico para a vida. E os empregados do meu pai tinham pão com fartura, ou seja, provisão abundante. Isso falava do caráter do pai. Era um pai sensível às necessidades dos outros. Era um pai que tinha um reconhecimento e recompensava aqueles que trabalhavam para ele. O caráter deste homem era um homem generoso. Depois de anos, depois de um tempo, aquele menino, quando lembra da casa do pai, ele lembrou de coisas boas a respeito do seu pai. Como você gostaria que o seu lar fosse lembrado amanhã? Quando amanhã o seu filho pensar na sua casa, aquele tempo com você, como você gostaria de ser lembrado? É interessante que Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, toda vez que ele é citado na Bíblia, ele é citado como Judas o traidor. Judas, aquele que o traiu. Essa foi a marca de Judas. Os séculos se passaram e Judas continua sendo chamado de traidor. O tempo vai passar. Como a sua casa será lembrada amanhã? Como os seus filhos vão lembrar de você amanhã? Como os seus pais vão lembrar de você amanhã? Os seus irmãos? Quais as lembranças que eles terão de você? O que rege a tua família? O que rege a tua casa?
Como foi o meu pai? Amoroso. Como foi minha mãe? Presente. Como foi o relacionamento da minha casa? Como foi a minha casa? Quais são as memórias que você está plantando hoje para tê-las amanhã em relação à tua família? Outra coisa que nós podemos aprender com o pai: construa um ambiente na sua casa marcado pela graça. Graça é aquilo que eu não mereço, mas eu tenho. É um favor que eu não mereço, mas eu tenho. A figura central dessa parábola não é o filho. Apesar da parábola chamar o filho pródigo, a figura central é o pai. A palavra pai aparece 12 vezes no texto. 12 vezes. E se existe um ambiente que marcou essa família, a palavra é graça. Nós podemos colocar de uma forma contundente este pai, a sua atitude que rege a vida desse pai é graça. O que é graça? Graça é o favor a quem não merece, mas precisa. Aquele filho não merecia o perdão, mas ele precisava do perdão. Ele não merecia os braços abertos. Ele não merecia a reconciliação, mas ele necessitava daquilo. Graça não é quando eu dou aquilo que a pessoa merece, mas é quando eu dou aquilo que a pessoa precisa, necessita. Graça é não desistir daqueles que já desistiram de nós. Graça é dar amor a quem nos feriu, é abençoar quem te amaldiçoou, é vencer o mal com golpes de bondade. Essa foi a atitude do pai. Graça. Quando diz o filho: pai, me dê a parte que me cabe, ele repartiu a herança antecipadamente. Ele deu ao menino. Quando ele diz: eu não me importo com o Senhor, eu não importo com a pessoa que você é, eu só quero o que você tem. Apesar dele ser duramente golpeado, ele agiu com graça, e ele deu aquilo que o menino queria. O menino foi embora, não deixou nada. O texto diz que ele levou tudo, dizendo: não quero ir numa âncora, eu não vou voltar mais. Mas aquele pai, esperando, e quando vê o filho voltando pobre, sujo, rasgado, sem dignidade, ele não dá um sermão implacável, apontando o dedo e dizendo tudo que ele fez de errado. Porque graça não é eu receber aquilo que eu mereço, mas é receber o amor que eu preciso quando eu erro. E esse homem corre, se compadece, abraça, beija, celebra, traz a melhor roupa, tira esses trapos do meu filho. Eu quero restabelecer agora a sua posição original. Ele é filho. Põe um anel no dedo, sinete, autoridade. Você é herdeiro, filho. Você não perdeu a tua herança, não, ela está aqui. Tudo que é meu continua sendo teu. Põe sandálias nos pés. O escravo andava descalço. Gente livre andava calçado. Você é livre porque você é meu filho. Vamos matar um novilho gordo. Vamos matar algo que é de um dia e uma data muito especial, porque hoje é um dia especial. Vamos celebrar. Aquele filho merecia? Claro que não. Isso é graça. Família tem que ser um lugar de graça. Irmãos, a vida é tão difícil. O mundo aí fora tem tanta gente má, tanta gente fofoqueira. Aí fora tem tanta gente cética, materialista, que usa pessoas e adoram o dinheiro.
pessoas que não se importam com gente, aí fora está cada dia pior. Agora eu fico pensando, o único ambiente que nós temos um lugar de graça é a nossa família. E se faltar essa graça dentro de casa? E o que é a igreja? É um conjunto de famílias. A nossa família tem que ser um lugar de cura, tem que ser um lugar de restauração, de perdão, de aceitação. Eu te aceito não porque você faz tudo certo, mas porque eu te amo. É um lugar de investimento, é um lugar de novas oportunidades. Quando falta graça, não há flexibilidade nos relacionamentos. Você se torna uma pessoa inflexível. E onde não há flexibilidade, a estrutura se quebra. Sabia que o edifício mais alto do mundo fica em Dubai, nos Emirados Árabes? É o Burj Khalifa. Ele tem 163 andares. E ele mede 828 metros. Imagina 8 quarteirões, é a altura desse prédio. E aquele prédio balança. Segundo os engenheiros, ele balança para não cair. Toda ponte, todo viaduto, balançam para não cair. Aquilo que é rígido demais, quando vê um temporal, se arrebenta. As aves que suportam as tempestades, são aquelas que no meio do vendaval beijam o chão, e depois voltam ao lugar e retornam. Ou seja, precisamos aprender a ter mais flexibilidade com as pessoas da nossa casa. Às vezes somos muito rígidos, somos muito impassíveis, não temos flexibilidade, e tudo que é rígido demais quebra. Seja mais flexível, seja mais sábio, perdoe mais, seja mais perdoador. Os relacionamentos onde há inflexibilidade, as pessoas adoecem. As casas onde não há flexibilidade, as pessoas adoecem. E a nossa casa tem que ser um lugar de graça. Então seja mais flexível, tenha mais paciência com os teus filhos, tenha mais paciência com os teus pais, tenha mais paciência e flexibilidade com a tua esposa, com o teu marido, com os teus irmãos. Ah, mas eles erraram, tá, mas é graça, lembra? A graça faz-nos flexíveis, a graça faz-nos dizer, você errou, mas vamos começar de novo. Isso é graça. Essas são as lições positivas que nós podemos aprender com o Pai. Agora eu queria que nós pensássemos uma coisa. Se o filho pródigo tivesse aqui hoje, aquele menino que saiu de casa, aquele menino que tinha o amor do pai, a companhia do pai, a provisão do pai, as riquezas, a herança, as benesses do pai, ele saiu de casa buscando aventuras e perde tudo. Vamos imaginar que esse menino estaria aqui hoje. Que conselhos ele poderia nos dar? Quais as coisas que ele fez, que ele poderia dizer para mim e para você hoje? Não faça isto. O que nós, como sábios, podemos aprender diante das coisas negativas que aconteceram com ele? A primeira coisa que eu creio que ele diria para nós, se ele estivesse aqui, é: não tome decisões precipitadas. Primeira coisa. Todas as decisões que você toma, significa que outras pessoas estarão implicadas na tua decisão. As decisões que você toma atingem a sua família. Tenha calma. Não tome decisões precipitadas no seu casamento, nos teus relacionamentos, com os teus filhos, com os teus pais, no teu namoro, na sua escola, na vida profissional. Seja mais cauteloso, pense mais sobre o assunto, durma sobre a questão, ore mais, busque conselhos. É a coisa mais complicada para nós. Conversarmos com pessoas maduras o suficiente para perguntarmos para ela: o que você acha disto? Como que eu posso agir assim?
Peça orientação. Não faça coisas precipitadas, porque decisões precipitadas levam-nos a fazer coisas erradas. E aquele jovem sofreu muito com as consequências das suas escolhas. Eu gosto muito de usar um termo, dores desnecessárias. É o que nós escolhemos em nossas vidas. Coisas que poderíamos não sofrê-las, mas sofremos por decisões erradas. E muitas vezes, essas decisões erradas são porque são precipitadas. A segunda coisa que aquele jovem poderia falar para mim e para você aqui: não espere uma crise chegar para você descobrir o que é importante na sua vida. Não espere. Tudo que ele precisava, ele tinha ali com fartura na casa do pai. Tudo que ele precisava. Mas ele não valorizou o que tinha. Ele não deu valor. Só depois que ele perdeu tudo. Quando ele estava na lona, abandonado pelos falsos amigos. Quando ele estava na sarjeta, com fome, maltrapilho, cuidando de porcos numa pocilga. Aí sim ele parou para pensar quantas coisas boas ele tinha e não valorizou na sua casa. Quantas coisas! E quantas vezes nós não valorizamos as coisas boas da nossa casa? Só damos valor depois que perdemos. Não valoriza o pai que tem. Não valoriza a mãe que tem. Os irmãos, a casa, a cama, a mesa, a escola. Às vezes os teus pais deixam de comprar coisas para eles básicas, porque eles pensam que aquilo que é mais básico é te dar um estudo de qualidade, investe em você. Mas você não dá valor. Sempre reclamando, sempre a quem. Não valoriza aquilo que eles fazem. Não valoriza a roupa que veste, não valoriza a instrução que recebe. E às vezes, quando valoriza, é tarde demais. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Lázaro morreu e foi para os céus, levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu e foi para o inferno. E lá no inferno, conversando com Abraão, disse: eu tenho ainda 4 irmãos. Eu quero conversar com eles, ou então mande Lázaro conversar com eles, para que eles não venham nesse lugar que eu estou de sofrimento. Aquele rico lembrou-se dos seus irmãos, tarde demais. Agora não tinha mais jeito. Ele tinha que ter procurado os seus irmãos para conversar com eles enquanto havia vida. Ele poderia ter aproveitado as suas oportunidades e ter feito muitas coisas diferentes, mas agora era tarde. Davi teve um encrave com seu filho Absalão. Os dois ficaram 11 anos sem conversar um com o outro. 11 anos, guardando mágoas. 11 anos, guardando ressentimentos. 11 anos, ausência de diálogo, falta de perdão, a falta de acertar os ponteiros. 11 anos. Aquele menino foi levado pelo ódio a contender com seu pai, que teve que fugir para não matá-lo. Mas Joabe, comandante de Davi, matou Absalão. Aí se ouvia no palácio o choro de Davi: Absalão, Absalão, meu filho. Aí ele desabotou declarações de amor, mas era tarde demais. Tarde demais. Fale para o seu marido hoje o quanto que você o ama, o quanto que você valoriza a sua honestidade, o seu trabalho, o seu empenho em dar uma boa casa para vocês. Fala para a tua mulher o quanto que você admira a maneira como ela tem cuidado dos teus filhos, como que ela é digna, como que ela não come o pão da preguiça. Diga para os seus pais hoje o quanto que você os ama, o quanto que eles são importantes para você. Diga para os seus filhos o quanto que eles são especiais para você, o quanto que você os ama. As coisas mais lindas
As declarações mais comoventes de um filho para um pai é na hora que o pai está lá no caixão e o filho esboça tudo aquilo que sentia para ele. Todas as pessoas ouvem, exceto aquele que deveria e gostaria muito de ouvir essas coisas. Tarde demais. Tarde demais. Aproveita as chances que Deus tem te dado. E principalmente, faça isso enquanto você tem tempo. Porque vai ter um dia que você não terá mais jeito. Então não faça que nem aquele menino. Dar valor nas coisas somente na hora da crise. Lembrar das coisas boas da sua casa somente quando você começar a perceber que está perdendo tudo. E a última coisa que ele poderia nos dizer: não hesite em voltar para casa, mesmo que você tenha feito tudo errado até aqui. Não hesite. Muita gente, por causa do orgulho, prefere morrer do que dar o braço a torcer. Gente de dura cerviz, não se inclina. Gente que nunca se dispõe a rever os seus conceitos e valores. Gente que não volta ao primeiro amor. Gente que não sabe o que é pedir perdão. Às vezes sofre a vida toda, mas não está disposta a dar um primeiro passo para uma reconciliação. Aquele moço, a despeito dos seus erros, chegou uma hora que ele disse: eu vou me levantar e vou voltar para minha casa, e eu direi para o meu pai: pai, eu errei, eu pequei, não sou digno de ser chamado teu filho, eu vou voltar para o meu pai. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que o seu pai tinha deixado a porta aberta. Houve ação da sua parte. O que é remorso? É você ver que está errado, mas continua errado. Entra numa depressão terrível, por culpa, por erro, mas não muda. Não muda. Arrependimento envolve ação. Eu vou me levantar, e ele fez isto, ele agiu, ele voltou. Ele voltou para o seu pai, humilhado, arrependido, quebrantado, mas ele voltou. Não adianta reconhecer os erros e não agir. Não adianta reconhecer os erros e não querer mudar. Faça por onde. Muitos preferem amargar o desespero de perder tudo, mas não se humilham, não agem. Este é o tempo da restauração da sua família. Esse é o tempo da oportunidade de Deus para a tua vida. Este é o tempo da mudança, o tempo da restauração. É o dia de agir. Volte-se para Deus. Clame por misericórdia. Clame por um milagre. Que Deus abençoe muito a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.